Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Paradesporto. Sejam bem-vindos ao projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível. Nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto do Ministério do Esporte. Nosso entrevistado de hoje é o professor Elvio Marcos Boato, diretamente de Brasília. Nosso bate-papo tratará do tema o atendimento à pessoa com TEA por meio do esporte. Eu, Ciro Winkler, conduzirei essa conversa cujo objetivo é discutir a intervenção pedagógica junto à pessoa com deficiência por meio do paradesporto. O professor Elvio Marcos Boato é graduado em Educação Física, tem pós-graduação em Educação Especial pela UNB, mestrado e doutorado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, atuou como professor do projeto Espaço Convivências da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, é professor aposentado da Universidade Católica de Brasília, é coordenador e professor do curso de pós-graduação Lato Sensu do Instituto de Ensino e Pesquisa em Saúde e Educação e também é autor de 4 livros que abordam educação especial, educação psicomotora, o atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência intelectual, visual, múltipla e transtornos do espectro autista. Professor Elvio, muito obrigado por aceitar nosso convite para esse bate-papo tão especial sobre o paradesporto. Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado a você, Ciro, pelo convite e a confiança mais uma vez. Vai ser um grande prazer conversar sobre esse tema que tanto me toca e com o qual eu trabalho já há 40 anos, né, há 37 anos, que é o tema da pessoa com autismo. Elvio, muito obrigado. E a gente vai bater um papo bem legal sobre isso. Frente à sua larga experiência, gostaríamos que você inicialmente contasse para o nosso público quais as características são fundamentais para o atendimento da pessoa com transtorno do espectro autista. Essa é uma questão bem interessante, porque eu me deparei com autismo em 1987, quando a nossa literatura ainda era bem incipiente, não só com relação a esse tema, mas com relação a todos os temas que dizem respeito às pessoas com deficiência na educação física. Até então, nós tínhamos como referência para trabalhar com autismo apenas a ideia de que ele não se comunicava, de que ele vivia num mundo só seu, de que ele não dava pistas para a gente do que desejava, do que queria, e era agressivo, né? Essas eram as informações que nós recebíamos. Tanto que, em 1991, na Secretaria de Educação, eu passei a trabalhar com pessoas com múltipla deficiência, que eram cegos com a outra deficiência associada. E muitos casos que nós tínhamos vinha com o diagnóstico de encefalopatia crônica de etiologia desconhecida. Nós só viemos a saber que essas crianças, na sua maioria, eram autistas na década seguinte, porque os diagnósticos não existiam, ou existiam só nos casos mais graves de autismo. Então, se tornava extremamente complexo o trabalho, e nós nos baseávamos na seguinte perspectiva. Precisamos atender esse menino, ele é agressivo, ele é impulsivo, ele não se comunica e nós precisamos chegar a ele, de alguma forma. Os caminhos encontrados na época era buscar em teorias que nos davam pistas para chegar até esse atendimento, e a primeira pista que eu encontrei foi a psicomotricidade relacional, de André Lapierre, Bernard Couturier, entre outros autores, que mostravam caminhos alternativos para a educação física que fugiam dessas perspectivas que a gente tem dentro da educação física escolar, por exemplo. Nós buscávamos o movimento, o desenvolvimento psicomotor, trabalhando aí emoções, trabalhando os sentimentos, desejos, etc., e não treinamento de movimentos.
Posteriormente, eu vim a conhecer Valon, que também deu pistas muito ricas sobre esse atendimento, porque Valon trabalha as questões referentes ao tônus e à comunicação tônica. Só enfatizando que, nesse momento, o que eu conhecia de autismo, ou que tínhamos como autista, eram esses casos que hoje são considerados os mais graves. Até então, os outros casos, a gente tinha com o nome de síndrome de Asperger, depois como transtorno de Asperger, né? Então, esses autores, tanto o Lapierre, como o Couturier, como Jean Lebouche e Vallon, vieram nos dar pistas, né? Da gente fazer leitura de comportamento, leitura de expressões do autista, para que a gente chegasse até ele. Outra questão que era bem forte até então era o treinamento de comportamentos e de rotinas, para que o autista acompanhasse a rotina, o que posteriormente a gente veio ver que não era tão eficaz, porque era um treinamento de rotinas, ele tinha uma rotina programada. Eu tive um aluno que durante 8 anos ele teve que fazer aula no mesmo horário, no mesmo local e nunca faltou a aula. Eu chegava, ele já estava sentado no mesmo lugar, fazia as mesmas coisas para fazer uma aula de natação e se qualquer coisa da rotina faltasse, ele surtava. E uma menina que durante 8 anos foi minha aluna de natação e que depois da natação eu não pude encontrar mais, porque nós firmamos rotinas tão severas que quando não estávamos na piscina, ela já ia vestida de maiô, com uma roupa por cima, e ao me encontrar, ela associava a minha presença à piscina e tirava a roupa. Então, ela já estava de maiô para entrar na piscina. Quando não deixamos de trabalhar juntos, eu nunca mais pude chegar perto dela, porque toda vez que eu chegava, ela tirava a roupa, e ela já tinha 15 anos, 16 anos. Só que ela não estava com maiô. Ao ouvir minha voz, ela já tirava a roupa. Então, nós começamos a perceber que essas rotinas estavam robotizando os meninos, criando um padrão de comportamento que não era adequado e que nós não poderíamos considerar sempre o autista como esse cara que não entende, que não se relaciona, que não se comunica. Então, o que a gente passou a buscar foi como interpretar a comunicação que está sempre presente no autista, nesse caso mais grave. Como procurar a aproximação e o estabelecimento de uma relação afetiva, um vínculo, para que ele possa sentir-se seguro para se comunicar e dizer assim, ó, o que eu quero é isso e o que eu não quero é isso, mesmo que ele não fale. Mas que ele diga corporalmente, que ele diga por meio das suas feições, do seu tônus, o que ele quer e o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, uma das principais questões que eu considero hoje para um atendimento com relação ao autismo, não só na área de educação física, mas qualquer atendimento, seria esse estabelecimento de vínculo de uma forma bem pensada, no sentido de que é o profissional que precisa conhecer a comunicação do autista, para a partir daí estabelecer uma relação, e não o contrário. Eu querer, como profissional, impor uma determinada comunicação, que para ele é extremamente complexa, e querer que ele atenda às minhas necessidades. Né? Seria o inverso disso. Então, a principal característica que eu vejo, e eu encontrei isso lá em Lapierre, lá na década de 80, foi a disponibilidade do educador, do terapeuta, quem quer que seja o profissional. Disponibilidade de estar mesmo vivendo aquele momento, não como uma autoridade, mas como alguém que está tentando se aproximar para uma parceria. Elvio, vou trazer um conceito lá para trás para a gente evoluir um pouco. E pensando no público que esses vídeos aqui atendem. O autismo não tem associação direta com a deficiência intelectual, tem? Não. Então a gente vai estar conversando, como você trouxe aí na sua fala, questão de comunicação,
questão de comportamentos, talvez como as duas principais características, né? Sim. Eu conversei com um autista há 3 semanas atrás, de 19 anos, que está terminando o curso de medicina. E conversando com ele, ele não dava pistas de autismo. Até o momento em que ele disse que tinha que ir ao banheiro. No momento em que ele disse que tinha que ir ao banheiro, ele se levantou da cadeira, olhou umas 4 vezes para um lado, para o outro, passou a mão na cabeça, arrumou a camisa, se ajeitou. Ele ficou assim, cerca de 4 minutos para sair do lugar. E saiu apressadamente de cabeça baixa. Né? Então, assim, dizer que está diretamente ligado à deficiência intelectual, eu não vejo isso. Eu vejo uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de relacionamento com os outros e comportamento estereotipados, repetitivos. Muito bom. Acho que, Elvis, isso ajuda bastante nossa audiência aqui a entender um pouco esse processo de construção, né? E principalmente de desmistificação desse processo, né? Sim. E agora, indo lá para o teu trabalho, para a tua tese de doutorado, como que você entende as características do atendimento especializado para os alunos no Paradesporto com TEA? Ciro, eu vou voltar só um pouquinho na pergunta anterior, bem Por rapidinho, favor. que aí vai dar um melhor entendimento. Quando a gente fala em espectro, né, a gente pode ter o espectro como uma paleta de cores, em que vamos dizer, a comunicação da pessoa seria a cor vermelha. Então, eu tenho uma determinada pessoa que tem uma dificuldade enorme de comunicação. Então, aquela cor vermelha seria muito viva. E uma segunda pessoa, que também é autista, mas que tem essa cor vermelha bem opacazinha, ou seja, ele tem mais facilidade de comunicação que o outro. Então, quando eu falo em espectro, eu estou falando em possibilidades de comportamento ou impossibilidades de forma de vivenciar as coisas que são diferentes entre um e outro. Né? O relacionamento interpessoal de um pode ser verde e ser um verde muito intenso, e o do outro ser um verde bem clarinho, ele consegue se relacionar melhor. Isso tem que ser observado, muito, muito observado, quando a gente vai começar a trabalhar com essa pessoa. Que comportamento que ele não gosta, porque, assim, às vezes, é uma palavra que você fala que pode ofender, ou que pode trazer um comportamento ruim. Você pegar no braço da pessoa para tentar levá-la a algum lugar e ela tem uma hipersensibilidade tátil. Ou você falar muito alto e ela tem uma hipersensibilidade auditiva. Tudo isso tem que ser muito bem anotado, observado. Por exemplo, eu sempre estimulo demais o uso da música. E sempre funcionou muito bem. Depois a gente pode até conversar sobre a importância da música, onde é que ela entra nesse processo. Mas num material de avaliação que eu preparei para os pais, eu faço perguntas do tipo: seu filho gosta de música? Sim, que música que ele gosta, né? Porque ele pode gostar de forró, de rock, de sertanejo, de música clássica. Qual é o volume de música, o volume no qual ele ouve a música? Porque até isso é importante quando eu estou trabalhando com autista. Né? Não adianta eu querer dizer assim, vou colocar uma música clássica que vai resolver o meu problema. De repente, esse menino ouve rock and roll pesado e alto. E é isso que o tranquiliza. Então, isso é muito importante. Com relação ao paradesporto, eu tenho conversado com muita gente que trabalha com o autismo. Veja bem, com exceção de duas áreas, que para mim é a natação ou o trabalho em meio líquido, que não necessariamente ele vai nadar, né? E o trabalho com música, quer seja de dança, ou mesmo uma musicoterapia, etc., eu vejo que algumas possibilidades funcionam com um ou outro autista e já não funciona com o outro. Eu já vi autista no atletismo, não só treinando, mas competindo e tendo ótimos resultados. E outro autista com as mesmas características físicas,
o mesmo biotipo, não querer nem saber de atletismo e de não aceitar de jeito nenhum fazer aquela atividade. Eu conheci um garoto que jogava muito bem basquete, jogava o jogo todo calado, não comemorava cesta, nada, jogava, mas jogava muito bem. Eu não vi outro. Não estou dizendo que não exista, eu não vi, eu não conheci. Então, normalmente eu vejo, por exemplo, o sucesso, me perdoa não lembrar o nome do profissional, mas um profissional do Rio de Janeiro que faz um trabalho com ginástica artística, que é muito bom, mas eu não sei se ele vai conseguir ter sucesso com todos os autistas. Ele vai ter com um ou outro. E aí eu volto lá em 1948, quando o Kanner, que foi o primeiro a descrever o autista, né, o Léo Kanner, que ele disse assim, olha, se você... Eu estou mudando as palavras dele um pouquinho. Se você conheceu um autista, parabéns, você conheceu um autista. Porque dentro do espectro, a gente tem múltiplas e variadas possibilidades. Então, eu costumo considerar mais como uma atividade física do que como um paradesporto. Não que o paradesporto não seja possível para o autista. Ele é totalmente viável para alguns casos, para outros, não. Mas nessa perspectiva que você coloca, pensando que a gente vai ter diferentes níveis de impacto da própria Terra e da heterogeneidade populacional, você vai ter que cruzar sempre esses dois pontos, né? Desde a questão do impacto menor, o impacto maior e o perfil de cada sujeito, né? Um constante processo ali de encaixe, né? Sim. Eu acho que essa é a grande complexidade e a grande beleza do autismo. Porque, às vezes, você atende um autista durante um período e tem um sucesso bem considerável e fala, pronto, achei o caminho. Aí vem outro autista na mesma idade, das mesmas, pelo menos da forma que eu posso perceber, das mesmas características, e não se encaixa naquele tipo de trabalho que você fez. Isso, para alguns, é assustador. Para mim, sempre foi provocador. Porque, às vezes, você pega um aluno que faz uma coisa maravilhosa dentro de determinado aspecto e que não funciona com outros. Uma coisa eu posso te dizer assim com muita segurança é que o autista ele apresenta problemas com relacionamentos interpessoais, mas isso não significa que ele não se relacione. Ele apresenta problemas com a comunicação, mas isso não quer dizer que ele não se comunica. Ele se comunica o tempo inteiro. Muitas vezes eu não parei para verificar o que ele quer dizer, mas ele está sempre se comunicando. Assisti, muito triste, um evento em uma escola especial em que o autista estava uma banda tocando, uma fanfarra de pessoas com deficiência intelectual. E um autista resolveu entrar na roda. Tudo que ele estava fazendo é dançar e dar uns gritos de vez em quando. Mas considerando que ele estava no espaço dele, que é uma escola especializada, ele não estava fazendo nada de errado. Mas colocaram um professor super forte para segurá-lo lá atrás para ele não atrapalhar. Ora, nesse momento, a única coisa que ele está dizendo é: estou feliz com essa fanfarra, por isso estou dançando. E aí, em vez de tentar interpretar isso como uma coisa boa, eu retiro ele desse espaço, coloco lá atrás e faço uma contenção, como se ele estivesse agredindo o mundo. Então, são essas questões, Ciro, que complicam bem o relacionamento com o autista. Porque, por exemplo, essa estereotipia que tanto incomoda a tantas pessoas, ela pode ser a expressão de alegria, de tristeza, de frustração, de medo. Ela pode ser a expressão de muita coisa. Eu tenho que olhar. Ele está nesse jogo da estereotipia relaxado, ele está tenso. O que ele está querendo dizer com isso? Então, quando eu disse para você no começo
que o estabelecimento dessa relação afetiva, desse vínculo, é que vai determinar um bom trabalho, está nesses aspectos. Até que ponto ele tem segurança de se expressar perto de você, mesmo que você não consiga entender, mas que você não vá repreendê-lo por ele estar se expressando. Perfeito. Elvio, o nosso papo está muito bom, mas nós vamos voltar no próximo episódio para falar mais um pouquinho sobre TEA. Ok.